Você tá com algum sonho, com algum desejo guardado na gaveta? Ou alguma vontade que você já teve ao longo da sua vida, mas que você foi percebendo que foi se afastando disso e acabou não se envolvendo, acabou deixando ali de lado? Será que a gente sabe separar o que é um sonho, um desejo construído a partir da nossa individualidade, ou seja, algo que é exclusivamente nosso, da nossa história de vida, dos nossos desejos mesmos, assim, interesse de experimentar as coisas ou viver aquilo em algum momento da vida. E o que é um desejo, um sonho construído a partir da visão de outras pessoas ou a partir dos desejos e sonhos da outra pessoa, ou ainda mais daquilo que esperam que a gente viva, daquilo que esperam que a gente realiza. Essa diferença, eu acredito que seja uma das diferenças mais importantes para a gente se fazer, para a gente entender, para não cair em desejos e sonhos que não são nossos. Ou mais do que isso, para não deixar os nossos desejos e sonhos e interesses criando literalmente mofo na gaveta e talvez em algum momento se dar conta disso e já ser tarde demais no sentido da gente não ter mais recurso ou não ter até mais tempo para realizar ou para se engajar com aquilo, né? Enfim, pelas várias dificuldades e empecilhos que a vida pode nos trazer. É sobre isso que eu quero falar nesse episódio de hoje. E a gente começar se perguntando: será que a gente está se dando toda a licença e toda a autorização que a gente merece e precisa para viver sonhos e desejos que são só nossos e que não envolvem talvez outras pessoas da nossa vida, que não envolvem a nossa família, que não envolvem os nossos amigos, que não envolvem a nossa parceria romântica? Será que a gente consegue estar nesse lugar de poder seguir sendo fiel a algum desejo, algum sonho que a gente tenha e conseguir transpor esses vínculos ou transpor talvez até os desejos e necessidades de outra pessoa? Não, calma lá, tá? Não no sentido de a gente diminuir ou desconsiderar ou fazer com que, sei lá, dane-se, né, o sonho e o desejo da outra pessoa. Não nesse sentido, mas no sentido de isso não ser um obstáculo pra gente viver o nosso desejo, o nosso sonho, né? Da gente muitas vezes se colocar tanto ali no desejo, no sonho do outro e não colocar o nosso na mesma proporção, na mesma quantia de valor, de relevância e da gente dar atenção devida para isso. Conversando com algumas pessoas nos últimos tempos e até vendo mais assim sobre esse assunto, tenho pensado muito em como isso entra principalmente dentro de relacionamentos, né? Quando a gente começa a se relacionar com alguém, seja um relacionamento afetivo ou, sei lá, qualquer outro vínculo, assim, de amizade, mas principalmente um relacionamento romântico, né, amoroso, é natural, né, que a gente acabe unificando, assim, unindo, né, os nossos desejos, os nossos sonhos, a nossa rotina com aquela outra pessoa. Então, a gente caminha juntos, obviamente, em direção, talvez em direções que sejam individuais para cada um, mas quanta coisa que vai ficando embolada ali dentro do relacionamento que a gente vai perdendo de vista nesse aspecto individual, né? Então, quanta coisa que a gente individualmente deixa, abre mão de fazer por estar dentro de uma relação, isso é natural, né? Isso é esperado, que, obviamente, né, não se faz tudo aquilo que se faz sozinho ou estando solteiro dentro de uma relação, né? Assim como não se faz tudo que existe dentro de um relacionamento numa vida, né, que não exista um relacionamento. Mas como os nossos sonhos, né, os nossos desejos e aquilo que a gente gostaria realmente de talvez explorar em algum momento da nossa vida, a gente acaba deixando de lado porque vão surgindo né, outras prioridades, principalmente dentro da relação. Então, em alguma medida isso é natural, né? E a gente vai não pensar mais só de forma individual, né? Mas de uma forma coletiva dentro daquele vínculo, do que é melhor para a relação, do que é melhor, né, para essa vida em conjunto ali naquele momento. Então, as prioridades, a ordem das coisas vai mudando mesmo. Mas, pensando e conversando com algumas pessoas sobre esse assunto,
quanta coisa que a gente vai perdendo de vista num aspecto até saudável, né? Porque é importante dentro de um relacionamento que a gente tenha espaço para viver a nossa individualidade, né? Explorar ali coisas que a gente tem interesse, é, correr atrás dos nossos sonhos. Inclusive, isso é um potencializador para o relacionamento. Então, quanto mais eu vivo a minha autonomia, quanto mais eu me sinto livre para explorar a minha individualidade, mais eu vou querer também voltar para esse vínculo, mais eu vou querer voltar para esse lugar, para essa relação de apego seguro, né? Com mais recursos emocionais e porque quanto mais a gente se sente atendido num nível individual, a gente também vai, né, estar dentro de um relacionamento mais menos demandante, talvez, ali do outro, ou menos insatisfeito, porque tem coisas que a relação ela não consegue atender porque a gente vai precisar se atender num nível individual, porque a gente que conhece as nossas faltas, as nossas necessidades emocionais, a gente sabe dizer o que é importante, ou o quanto que, sei lá, a nossa vida profissional é importante para nós, o quanto que cuidar da nossa saúde é importante para nós, então né? Todos esses aspectos no nível individual vai afetar diretamente o relacionamento. Então, a gente pode, e é mais comum, infelizmente, do que a gente gostaria, de ver muitas pessoas se perdendo dentro de um relacionamento, né? Perdendo de vista a si mesmos, né? Então, essa desconexão de si. E, obviamente, nessa desconexão de si, vai-se junto, né, a desconexão com os nossos sonhos, com os nossos desejos, com coisas que a gente queria explorar no nível individual. E chega um momento que a gente precisa, quando a gente identifica isso, retomar e resgatar essa nossa individualidade, né? Se reconectar consigo mesma, voltar para si. E não num sentido assim de, não preciso do outro, não dependo do outro, eu vou fazer tudo sozinha, porque não preciso de ninguém. Não, né? Porque a gente é um ser social, a gente realmente precisa, né, do vínculo, e ter a nossa individualidade não vai fazer com que a gente se desconecte do relacionamento. Né? A gente não tá falando nesse aspecto, assim, nesse lugar, mas no sentido de que como eu disse anteriormente, quanto mais atendida eu me sinto, e só eu posso dizer quais são os meus sonhos, né? Aquilo que eu desejo realizar, melhor eu vou estar também dentro desse vínculo. A qualidade desse relacionamento também vai ser uma qualidade melhor, mais positiva, né? Mais nutritiva para ambas as partes. Então, não é nessa lógica assim de não depender e de não preciso mais ou não vou precisar da ajuda, não vou precisar da presença, não vou precisar, enfim, dessa parceria aqui, enquanto eu realizo algo totalmente individual. Não é uma lógica individualista, né? É uma lógica de olhar para o indivíduo que existe antes da relação, né? O indivíduo que faz parte da relação. Então, como que eu posso me atender sendo esse indivíduo que já tinha sonhos, que já tinha desejos e que ainda tem e que alguns foram se transformando no caminho, para que a qualidade desse vínculo também seja de boa qualidade, né? Que seja saudável. Mas é claro que conforme a gente vai avançando, inclusive dentro de um relacionamento, mas individualmente na nossa vida, a gente vai mudando os nossos sonhos, a gente vai mudando os nossos desejos, né? Então alguns vão se transformando, uns deixam de fazer sentido, outros nascem. E eu queria que a gente pudesse pensar hoje um pouquinho mais em quais desejos e sonhos ainda pulsam dentro de nós, né? Então, se eu pudesse olhar, sei lá, para um ano atrás, para coisas que eu gostaria de conhecer, gostaria de, sei lá, experimentar, sabe? Às vezes coisas simples, um esporte novo, uma comida nova, um estilo de roupa, né? Um estilo de se vestir. Então, quais coisas que há um ano atrás eu gostaria de fazer, ou para mim, sei lá, era uma coisa que me trazia curiosidade e que hoje ainda se mantém, né? Ainda tá ali dentro, assim, nossa, acho que essa era uma coisa que eu gostaria de explorar, de conhecer, de abrir espaço para mim vivenciar isso na minha vida. Porque geralmente essas coisas que passa ali, né, o tempo e outro, e a gente ainda sente aquilo dentro de nós, assim, pulsando, dando aquela pitadinha nossa, mas você ainda, né, não viu sobre isso. É um sinalizador de algo que realmente importa para nós, né? Que há um desejo significativo,
uma vontade, um interesse, uma curiosidade da gente poder explorar mais, e às vezes aquilo ali vai dizer muito da nossa própria personalidade, da nossa característica, né, daquilo que nos atenda realmente e traga um nível de satisfação, aquilo que a gente já falou em outros episódios de ter mais vida na vida, de ter espaço para explorar isso. Vai vir também desse lugar, da gente se conectar com esses desejos e sonhos que ainda permanecem com a gente depois de muito tempo. Vou dar um exemplo pessoal, tá? Tem algumas coisas que passam tempo e eu percebo que continuam pulsando ali dentro de mim. Por exemplo, a vontade de fazer aula de dança. Ainda não sei que estilo, que modalidade, mas é uma coisa que eu quero muito explorar para mim trabalhar um pouco assim com o corpo, né, com esses sentidos, com essa expressão e fazer aula de yoga presencial, porque eu só faço remoto. Então, essas coisas, por exemplo, se eu olhasse para um ano atrás, são coisas que eu tinha desejo ano passado de me experimentar, de conhecer, e eu olho para o hoje e elas ainda estão ali, assim, com essa pitada de curiosidade, de interesse. Então, eu sei que são coisas que precisam ficar no meu radar, assim como, por exemplo, fazer futevôlei, né? Quando eu vi pela primeira vez, aquilo me deu uma curiosidade, um interesse. Falei, nossa, isso deve ser muito divertido, é legal, né? Tudo a ver também com o que eu já vivi na minha adolescência. Eu fazia escolinha de futsal, então é uma coisa que, né, faz parte ali da minha história. Mas era uma coisa que ficava, né? Passou ali um tempo e ainda continuou aquele desejo. Comecei a fazer e hoje eu vejo que é uma das coisas que eu não consigo e não quero abrir mão, né? Porque me atende realmente. Então, essas coisas que a gente vê que passa um tempo e a gente ainda continua com esse interesse, com esse desejo, podem ser, né, coisas muito construtivas e que quando a gente inclui isso na nossa vida, aquilo ganha um significado e traz um peso positivo muito considerável assim para o nosso dia a dia, para nossa saúde mental, para nossa satisfação mesmo e também para os nossos vínculos, já que a gente falou muito de relacionamento até agora. E quando a gente começa a explorar essa questão dos sonhos e dos desejos, também entra um papel importantíssimo que vai ser ali, bati aqui, que vai ser ali dentro da nossa história de vida, do que a gente aprende que é ou não permitido sonhar, que é ou não permitido desejar. Então, cada um de nós, a gente vai aprendendo e vendo essas permissões ou não, ou essas coisas sendo negadas de uma forma muito particular. Então, a gente pode aprender que não é permitido a gente sonhar e desejar viajar pelo mundo, conhecer vários lugares. A nossa história de vida pode fazer com que a gente aprenda que não é permitido a gente desejar e sonhar ter uma prosperidade financeira, ganhar dinheiro, ter sucesso. A gente pode desejar muito ter uma vida com mais lazer, com mais diversão, com mais espaço assim para realmente viver e não ter que produzir e trabalhar o tempo todo, desempenhar, mas a nossa história de vida nos ensinou que não é permitido que a gente sonhe ou deseje isso, que outras coisas precisam vir antes, porque, sei lá, é mais importante o trabalho do que, né, trabalhe primeiro, desempenhe primeiro, descanse e relaxe depois. Então, todas essas permissões, né, tudo isso que é passado para nós, o que é ou não permitido, vai impactar diretamente no quanto que a gente consegue sonhar, desejar e não só ficar nesse campo da imaginação, assim, e dos sentidos, mas de viver e praticar, colocar isso realmente na prática, né, na nossa vida, da gente conseguir tirar ali do papel só do desejo interno e colocar aquilo como uma realidade para nós. Então é importante a gente ter isso em mente também quando a gente for explorar, porque pode ser que apareçam várias dessas regras do que é ou não permitido, do que é proibido, e a gente poder também trazer a nossa mente e ver a nossa realidade no hoje. Então hoje, a nossa vida, as nossas condições, o que a gente tem de recurso, de informação, pode ser muito diferente, provavelmente é muito diferente do que anos atrás, do que a nossa família teve de acesso, do que as pessoas à nossa volta, né, as principais referências ali, puderam talvez experimentar. Então hoje a gente consegue sonhar e desejar
coisas que os nossos pais, que as nossas mães, que as nossas avós, que as nossas bisavós não puderam, né? Ou não conseguiram, ou não aprenderam que era permitido, que se podia estar nesse lugar de sonhar e desejar essas coisas. Então, isso também, entender isso também nos liberta, né? E faz com que a gente se autorize e se dê mais essa permissão para sonhar e desejar e principalmente colocar mais presente na nossa vida esses sonhos e desejos que a gente já tem ciente e entendido do que é aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente quer experimentar ou conhecer ou tem curiosidade. Até porque só a gente pode fazer isso por nós. O desejar, o sonhar não é transferível. Então eu não consigo transferir, né, o meu desejo ou a minha capacidade de sonhar por mim. Só eu posso fazer isso. Só eu posso sonhar por mim, só eu posso desejar por mim. Assim como essa construção ou o quanto que a gente aprendeu a desejar e a sonhar também é individual. Pode ser que na nossa vida pouco se teve espaço para a gente poder desejar alguma coisa, para a gente poder sonhar com alguma coisa. Então, isso foi nos tirado. Então, a gente vai precisar explorar isso de um jeito mais cuidadoso ainda e pode ser que seja um pouco mais trabalhoso, né? Mas eu acho que esses questionamentos que a gente pode se fazer nos ajudam a ter muita clareza e muito direcionamento para explorar mais os nossos desejos e sonhos. Então, vamos para a parte prática, né? Eu queria trazer alguns questionamentos para a gente poder sair desse episódio explorando mais isso, né? Então eu volto à pergunta: quais sonhos e quais desejos que eu tinha há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 5 anos atrás e que ainda continuam comigo, né? Que ainda estão ali pulsando, que ainda me trazem essa pitada de curiosidade, de interesse. E uma coisa importante para a gente se questionar pensando nos relacionamentos é que vai ajudar a gente a ter esse panorama mais geral das coisas, do quanto que talvez a gente está se anulando ou deixando os nossos desejos, os nossos sonhos de lado, e não porque talvez a pessoa do relacionamento nem faça isso, né? Tem muitos relacionamentos que não existe isso, assim, nessa privação do outro de explorar os desejos, os sonhos da pessoa, mas de como talvez ela se coloca, né? Coloca ali os seus desejos e sonhos de lado, porque talvez isso também foi um aprendizado da vida dela. Então, fazer esse questionamento de se eu não estivesse em um relacionamento, eu estaria vivendo isso? Eu estaria explorando ou buscando formas de colocar mais isso na minha vida, de, né, poder explorar mais isso que eu tô com interesse, né, esse meu sonho. Eu estaria mais engajada com isso? Por que esse questionamento é importante? Para a gente poder fazer meio que uma espécie assim, de uma análise realmente individual. Porque se eu tiro o relacionamento, o que eu faço com isso que é um desejo, um sonho meu? E aí, um parêntese, tá? A gente tá pensando aqui num desejo, num sonho que não afete o vínculo, né? Algo que realmente não cause dano ao relacionamento, ou que eu vá prejudicar a outra pessoa, né? Mas a gente está explorando os sonhos e desejos da gente enquanto indivíduo que pode explorar esses desejos e sonhos mesmo estando em um relacionamento, né? Mesmo que não seja ali um objetivo, um sonho em comum da relação, mas um sonho, um desejo que é seu enquanto pessoa, né? Que independente de qualquer relacionamento você gostaria de explorar e viver isso enquanto pessoa. Então, acho que vale considerar, né? A gente não vai sair fazendo também qualquer coisa que traga dano ali para aquele relacionamento, que traga prejuízo, inclusive para você ou para o outro. Mas esse questionamento ele vem para colocar a gente nesse lugar de quais coisas que eu mesma estou abrindo mão na minha vida estando dentro de uma relação, né? Por que que eu não estou engajada com essa coisa que é um sonho para mim, que é uma coisa que eu quero muito explorar enquanto pessoa e tá ficando ali de lado, né? Tá ficando na gaveta. Quais obstáculos, quais barreiras eu mesma tenho colocado na frente desse desejo, na frente desse sonho? É uma coisa que, na realidade da minha vida, nas circunstâncias que eu vivo hoje, nas condições que eu tenho hoje, é difícil de eu conseguir me engajar, de eu conseguir realizar isso, né? Porque a gente sabe que muitas coisas, sei lá, vai depender financeiramente, ou vai depender da nossa disponibilidade de tempo, vai depender de outros recursos. Então, eu olho para minha vida e vejo que
hoje eu não tenho condições para, né, me engajar com isso, ou esse sonho, esse desejo, ele tá realmente com algumas barreiras que foram levantadas na frente e foi enfiado na gaveta e tá ali e é muito quentinho ficar ali. Porque a gente sabe que quando a gente deixa uma coisa por muito tempo parada, né? Ou que, enfim, a gente tem algum receio de viver isso ou de ir de encontro a isso, pode aparecer medos, inseguranças, tá confortável onde tá, né? Fica quentinho, protegido, tá ali, né? Ah, eu sei que eu quero viver isso, eu sei que eu quero me experimentar nisso, mas por conta de medo X, insegurança Y, é melhor ficar aqui. Então, tá quentinho ali e qualquer movimento para tirar ou para sair desse lugar vai ser desconfortável, mas nem todo desconforto ele é ruim. Ele só pode representar que a gente está esticando a nossa vida, a gente está movimentando a nossa vida. E o movimento traz desconforto, né? Mas às vezes vale mais a gente enfrentar e lidar com esse desconforto que faz parte do movimento do que a gente deixar as coisas como estão, quentinhas, confortáveis, e se deparar com uma frustração, com uma falta de sentido, com uma falta de realização, com uma até decepção, uma irritação, né, um sentimento de vazio por não estar sendo realmente atendido, né, da forma que a gente gostaria nesses desejos e sonhos. Eu espero que isso tenha te ajudado a expandir de alguma forma a tua visão em relação a sonhos e desejos que estão aí parados, ou que você sabe que você sente que você quer explorar isso, quer viver isso, mas que tem algumas barreiras que talvez a vida, né, colocou aí na frente disso, ou você mesma colocou, ou o seu momento de vida te impede. Mas quando a gente olha para tudo isso, para todos esses sonhos e desejos, a gente também está se dando a oportunidade de não se deixar de lado, de se reconectar, de voltar esse olhar para nós mesmas, mesmo dentro de qualquer, né, diferente tipo aí de vínculo e de relacionamento, entendendo que só a gente pode fazer isso por nós. O outro não pode desejar por você, não pode sonhar por você. E talvez se você não consegue ter nem consciência, né, de quais são os seus sonhos, os seus desejos, fica ainda mais difícil, inclusive de outras pessoas te ajudarem a realizar, né, esses sonhos e esses desejos. Então, vamos nessa, né? Bora trabalhar em si nos nossos sonhos. Muito obrigada pela tua companhia em mais um episódio. Se você gostou, se te ajudou ou se você sabe de alguém que precisa ouvir isso, por favor, compartilhe, encaminhe, né, esse episódio para mais pessoas. É dessa forma que a gente também vai, a plataforma vai ajudando a gente a levar essa mensagem e trazer mais pessoas para essa nossa comunidade aí, para a gente dividir as nossas imperfeições, né, as nossas vulnerabilidades, dificuldades comuns e a gente poder sentir e ver que não estamos sós em muitos dos nossos desafios emocionais e diários. É isso, até o próximo episódio. Um beijo!